A operação que mais coloca dinheiro no bolso dos clientes é o tempo. Acredito em duas regras na minha vida. A primeira, diversificação de estratégia, não só de investimento. Então, se você está captando bem no offline, está captando bem no one-on-one, começa a diversificar. Evento online, evento offline, curso, buscar alguém para te ajudar. E a segunda, R, mas R do tamanho que você aguente. Porque se você souber o quanto você aguenta errar, você vai aprender. Se você não souber, você vai quebrar. Mais divertido tomar vinho do que ser do mercado financeiro. Você é o cara que mais me deu aula de internet até hoje, né? Então, desde como se posicionar, com quem que a gente vai falar, como crescer, e isso tem ajudado muito no mercado financeiro. Eu vim no mercado que eu era investidor, eu tinha uma dor que eu não sabia como que o cara me atenderia bem. Eu tinha pouco dinheiro na época, não que eu tenha muito hoje, mas na época eu tinha muito pouco. Sim. E aí eu comecei a me questionar, cara, eu como investidor, eu achava isso o problema. O economiquez, cara, me pegava demais. Quando o cara sentava com a gente falando, não, porque o spread desse fundo correlacionado à Selic... Cara, senta com o cara, o cliente quer saber quanto que ele vai ganhar, quando ele vai ganhar, como ele vai se organizar. Desde que a gente agregue valor para o cliente, qualquer conflito de interesse pode ser resolvido. Porque, por exemplo, a gente vende uma mentoria que ensina profissional a vender na internet. Depois, esse cara vai faturar mais e ele precisa de contabilidade. A gente vende contabilidade. Ah, é ruim porque tem conflito de interesse. Não, eu tô resolvendo 2 vezes o problema dele. Quando o cara é zero rede social, tu fazer esse cara ser um ótimo, exímio produtor de conteúdo vai ser bem complexo. Agora, o cara tem uma lista de paciente deste tamanho. Tu aplicar um processo comercial que resgata pacientes, que faz esses pacientes voltarem pra clínica, fazer os pacientes felizes, indicarem outros clientes. Então isso vai gerar muito mais dinheiro para ele no curto prazo. Lógico. Do que ele começar a produzir conteúdo e competir com a mina lá do Bentley. E o Warren Buffett, ele fala uma frase muito boa. Se você não entendeu a tese, se ela não é simples o suficiente para você entender, não invista. Pode fazer, a partir da internet, a tua própria carteira se multiplicar com os mesmos clientes. É isso, não precisa de cliente novo, você precisa de cliente mais ativo. Por que será que as pessoas falam tanto de família, falam tanto de religião e falam tanto de posicionamento político? Porque sabem que vão atrair um público específico que se conecta com isso. Produzir vídeo que não entrega para pessoas que não te seguem, tu não tá produzindo vídeo direito. E tu pode passar o resto da tua vida produzindo vídeo ruim. Por isso que eu falo, gente, se vocês forem amigos do Ian, o Chateau Grand Latour sai barato. Sai barato. Ah, 16 mil garrafa, não tem problema. Começar a pedir uns vinhos mais caros. Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Escala. E hoje vai ser o nosso primeiro episódio com um convidado fora do nicho fitness. É isso. Mas que tem um pouquinho de fitness também, né? Não deixa de ter. Tô aqui com o meu co-host, seu Diego Barbeta, eu representando aqui os maringaenses. Aê. Temos um convidado maringaense que eu não vou apresentar. Vou deixar que ele se apresente, porque ele é do mercado financeiro e tem muita história pra contar aqui, uma história de sucesso. O cara, eu vou dar um spoiler, o cara é top 10 Brasil, não é Brasil, é Brasil, entendeu? Cara, é top 10 Brasil, velho. Tem que ser bom pra poder fazer essa parada, né? Então, irmão, por favor, se apresente pra galera. Igor Dantas, que sobrenome, né? Ainda impõe um pouquinho, né? Vai, fala. Coincidentemente, não é da família do Daniel Dantas Banqueiro, que Não estava sendo investigado na... Você... Suzinho que a gente ia beber ia ser melhor. Mas, graças a Deus, sou parente do Cacá Dantas, João Carlos Dantas, dono da vinícola Penedo Borges. Aí, Então, dono de vinícola. Aí é diferente. então é mais divertido tomar vinho do que ser do mercado financeiro. Pô, é prazer, eu ia sempre estar aqui com você. Diego, conheci hoje, pô, conterrâneo nosso da Rinha do Pé Vermelho. E, cara, uma honra estar aqui, porque você é o cara que mais me deu aula de internet até hoje, né? Então, desde como se posicionar, com quem que a gente vai falar, como crescer, e isso tem ajudado muito no mercado financeiro, ainda mais que o mercado financeiro tá uma máquina de notícias esse ano, né? Banco Master e por aí vai. E eu entrei no mercado financeiro há 11 anos atrás, então, bem naquele ciclo 2014, que era um pouco de mistura de Dilma, Copa do Mundo, tudo junto, que é o que a gente parece que tá vivendo hoje de novo, né? Copa do Mundo, o Brasil... Tu sente que é parecido? Tu sente que lembra aquele clima? É ciclo. Esses dias eu tava conversando com um cliente do agro, ele falou, pô, o boi tá muito bom esse ano, a gente tá ganhando dinheiro, tudo. Eu falei, que bom, tá animado?
Cara, não, porque eu sei que daqui a um ano pode cair e daqui a 2 anos pode andar de lado. O mercado financeiro, mesma história. Então, eu sou filho de Maringá, eu sou de Maringá, né? Eu sou filho de um pai de Fortaleza com uma mãe do Mato Grosso do Sul. Se for para Maringá. E eles se conheceram numa universidade lá chamada UEM, que eu acho que o Diego conhece super bem. Fiz bem. Ah, você fez bem? Que legal. Meu pai dava aula de economia na UEM. Legal. Então, pô, pai com doutorado, foi pra França fazer teste de pós-doutorado, inteligentíssimo. E minha mãe professora também. E aí isso veio uma história engraçada, porque meus pais, professores, eu tinha bolsa no colégio marista, então eu estudava num colégio de playboy, tinha amigos da Hípica, que é coisa de playboy, só que eu não tinha o dinheiro que meus amigos playboy tinham, mas eu tinha rede de relacionamento. Legal. E morava no Jardim Brasil, lá na Mandacaru, até meus 15 anos, depois a gente foi pra Tiradentes. E convivia desde da turma do bairro. Então eu era o playboy do meu bairro e eu era o que... Funcionava. É, exato. Eu era playboy do meu bairro e eu era quebrado do meu colégio, né? Cara, mas isso funciona, velho. Foi o que funcionou pra mim também. Socialmente falando, é bom isso aí, cara. Não, Porque eu nem você aprende a lidar Sim. com os ambientes. Não, você, Não. você é bom de relacionamento, mas o que funcionou pra mim, porque eu também vivi essa lógica, né? Eu tive, acho que 2 ou 3 anos só de escola pública, que era mais meu pai tentando me ensinar a dar valor pros estudos, porque eu não fui um bom aluno, era muito inquieto, enfim. Mas eu estudei tudo em escola particular e nas melhores do estado ali, da cidade que eu estudava. Só que o que funcionou não foi a rede de relacionamento, foi eu sair da minha casa de 60 metros quadrados, sei lá, 50, 40, já nem sei quantos metros quadrados tinha, que eu dormia no sofá, dormia no colchão no chão entre o sofá e a TV, o rack da sala. Só que quando eu ia fazer um trabalho na casa do coleguinha, tinha um pé direito do tamanho eu falava assim, meu irmão, eu sou muito liso mesmo, né? E aí isso me ajudou a Criar o ambição. maçarico, que começou a apertar na bunda pra você começar a trabalhar. Cara, a ambição, cara. Porque eu vi que era possível. Aí eu perguntava assim, o que que teu pai faz? O que que teu pai faz? Aí, meu pai é médico, meu pai é prático, meu pai, entendeu? Aí teve uma hora que eu comecei a entrar na bolha dos empresários, aí eu comecei a entender. Quem não vê isso aí, às vezes não sabe que existe, né? Exato. Assim, é um outro mundo. Daí você viveu, experienciou outro mundo. E é mais engraçado que o Ian até conhece o nosso advogado em comum, que é o Dr. Lucas Costa, a gente tava sentado conversando, ele, cara, da época da nossa faculdade, da época do nosso colégio, como é que tá a turma? Aí você vê assim, pô, o cara que era playboy, herdeiro, estacionou ou fez merda. O cara que era muito trabalhador, entrou naquela roda dos ratos, né, que você vai só atrás do seu queijinho que tá na roda e não sai do lugar, fica na CLT. E a gente que, você falou inquieto, né, quando você era novo. Pô, depois agora, hoje você tem diagnóstico de TDAH, você tem psiquiatra infantil. Naquela época, se a gente era inquieto, a gente era desobediente, a gente era moleque bagunceiro, Arteiro. arteiro, que gerou os principais DNAs de empreendedor, né? Então, assim, eu falei, cara, Lucas, a gente tá bem pra caramba. Mas o mais legal é, a gente vê que na nossa roda do colégio a gente tá muito bem, da faculdade tá muito bem, mas às vezes você vai numa roda da hípica lá, dos seus amigos do hipismo, puta, você é o quebrado. Aí você fala, caramba, cara, tem um lugar onde que eu posso trabalhar e crescer. E aí, pô, nasci em Maringá, acabei me formando em Direito, fiz minha transferência da faculdade pra cá, porque com 19 anos eu conheci uma loirinha curitibana que, pô, acabou me fisgando. E aí, também do hipismo, a gente se conheceu num campeonato de hípica. E, cara, me ajudou muito. O primeiro emprego que eu tive aqui foi ela que conseguiu um advogado, marido da amiga dela, para me colocar como estagiário. Comecei a estagiar no escritório que eu cuidava de licitação da Nissan do Brasil. Fui para outro escritório de outro marido da amiga dela, então minha mulher sempre me impulsionando profissionalmente. Work ali. Network, que nesse segundo escritório eu comecei a lidar com a Rumo, que é a empresa de logística, que comprou a LL. E meu pai sempre falou, cara, não vai pro mercado financeiro, não faça economia. Eu já sou economista, o primeiro ano de economia eu fiz na UEM, lá no C34, no bloco da UEM. E depois que eu descobri que meu pai tava fazendo pressão pros professores me reprovarem, não queria continuar na economia. Caraca. Cara, meus amigos fazendo a mesma conta lá, o 0,1 dele foi igual ao meu 0,1, o cara tirava 8 na prova, eu tirava 5. Eu falei, o que tá acontecendo? Desisti de economia, fui escutar meu pai e fiz direito. E como um bom filho desobediente, no segundo ano de direito, quando eu tava trabalhando na Rumo, eu resolvi me focar em societário. A emissão de ações, debêntures, bem na época que a Rumo foi pro novo mercado. Não sei se vocês lembram disso, mas a Rumo comprou a LL de trem, né, América Latina Logística, e ela é do Grupo Cosan, do Rubens Ometo. Sim. E aí, na época do novo mercado, a minha chefe lá fazia toda a parte de emissão de ações, debêntures, eu sempre gostei de mercado. E eu tinha uma tela que eu ficava com a parte de direito, outra tela que eu ficava com a parte de mercado, vendo minha posição na carteira de investimento. Até que minha chefe me cautucando, por que você não vai trabalhar com isso? Liguei pro meu assessor, falei, cara,
eu tô saindo da Rumo, vai acabar meu contrato de estágio, quero começar a empreender. Ele falou, pô, o que você pensou em fazer? Me indica pra uma instituição financeira, aqui em Curitiba. Ele, cara, por que você não para de fazer dinheiro pra mim e não vem começar a fazer dinheiro comigo? Eu falei, como assim? Já me indicou seu professor, já me indicou seus amigos, você tem uma mini carteirinha de clientes aqui. E como eu não vim de banco, não vim num Santander da vida, Itaú, Bradesco, independente da bandeira, eu nunca tive a cabeça de bater meta. Então esse papo de consultoria, fee-based, entre outras ferramentas do mercado agora, financial planning, e aí para você que está em casa, o que é isso, né? É aquela diferença de um assessor que só te empurra produto, te vende COI, CDB do Banco Master, CRADA, Só os produtinhos tops. Só aqueles que deu ó. só manchete do valor econômico, só. Só. E a diferença de um cara que vai sentar com você e fazer um financial planning, né? Que é o planejamento financeiro. Quantos anos o Diego tem? Ah, o Diego tem 33 anos. Qual que é o patrimônio imobiliário dele? Ah, ele tem 5 milhões de imóvel. Qual que é o patrimônio imobiliário? Ah, ele tem 1 milhão. Quantos filhos ele tem? Ah, ele tem um filho de 4 anos, um filho de 7 anos. Então, quanto tempo que ele tem que trabalhar? Até o filho dele de 4 anos ter 23. Porque a média do tempo, se ele escolher uma medicina, ele vai se formar com 23 a 24 anos. Então, ele tem dependentes até 23, 24 anos. Então, até agora, você vai pensar em sucessão? Como que você vai pensar nessa sucessão? Então, o planejamento financeiro que hoje está na moda, né? Porque eu ainda tenho uma tese que eu acho que obrigatoriamente está na moda, porque o nego fez tanta cagada. Uhum. E E aí ele sai, tipo assim, era um rótulo antes, Aham. agora falou assim, peraí, deu uma queimada aqui nesse rótulo aqui. Cara, Vou pular, pô, o que agora tá na moda? Não, agora é planejador financeiro. Consultoria. Consultoria, cara, gestor. sabe o que é louco isso? Porque, assim, é o tal do alinhamento de interesse, né? Quando você vê outros mercados, vou dar um exemplo. Tava comprando iluminação para minha obra. Normalmente você vai numa loja, vê todos os equipamentos que você precisa comprar, você vai com a listinha e você compra. Normalmente o arquiteto faz o planejamento da iluminação, certo? Perfeito. Tem um lojista aqui em Curitiba que vende a parte de iluminação, só que ele faz o planejamento, o projeto de iluminação da tua obra, Como se fosse o arquiteto. como se fosse o arquiteto, inclusive conjunto com o arquiteto. E já no, Da já sua no obra. preço da iluminação? Ele não cobra o projeto à parte, porque o interesse dele é vender produto. Só que ele está agregando serviço para vender melhor o produto. Provavelmente o preço dele deve ser mais caro, a gente bateu com outros fornecedores e tal. Só que era um projeto tão específico por conta da casa, blá 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 blá, que a gente falou, cara, porra, não tem como não fechar aqui. Mas o que eu quero dizer? Antes, tu fazer o planejamento te ajudava, talvez, a vender melhor os produtos. E um bom assessor provavelmente fazia isso, né? Fazia um mini planejamento, pai e tal. Só que, ao mesmo tempo, é um serviço. Com certeza. Então, isso deveria ser remunerado à parte, entende? Então, tem uma lógica interessante, só que, ao mesmo tempo, tu fala assim, velho, esse projeto que o cara fez, que ele gastou horas ali, essa porra não podia custar 5, 10 mil reais? Vocês falam muito para profissional da saúde, né? Cara, hoje a gente tá falando com profissionais em geral. Inclusive, assessor de investimento a gente consegue ajudar. Tu acredita? E, cara, dentro de prestador de serviço, eu acho que tem uma analogia que eu faço toda vez que eu entro numa reunião para explicar o modelo commission-based e fee-based, que eu acho que é perfeito. Se for um médico, um cardiologista, por exemplo, tá com problema no coração, sentindo palpitação, putz, cara, não tô legal. Você chega lá na consulta do cara, a grosso modo aqui em Curitiba no Batel, lá em São Paulo na Faria Lima, lá em Maringá na Tiradentes, pega uma região muito boa, entra num consultório lindo, pô, mármore do teto ao chão, mesa, cara, grande, o cara com Rolex e caneta Montblanc, você fala assim, caramba, cara, esse médico deve ser muito bom, porque o custo deve ser caríssimo, e foi um médico de indicação. Aí ele te dá uma baita de uma consulta. Mostra lá a artéria, a placa, e pega seus exames, e analisa com calma, fica uma hora e meia com você. Não é aquele profissional de saúde miojo, fica 3 minutinhos e te manda embora. Mas o cara te dá uma baita de uma consulta. Aí chega na hora de pagar, você fala assim, pô, doutor, quero pagar a consulta, quanto ficou? Ele, não, fica tranquilo, que minha recepção vai te dar um receituário com os medicamentos, eu ganho em cima dos medicamentos que eu te aplico. Qual que é a chance desse cara estar aplicando uma coisa ruim no seu corpo? Pô, se o laboratório A te oferecer um medicamento pior pro seu paciente, mas te dá 3 vezes mais de comissão, será que o cara vai me dar o melhor medicamento? É a mesma coisa do fee-base e do commission-base. O que é o fee-base? É a taxa fixa percentual lá da consultoria, da assessoria, do multifamily office, que nos Estados Unidos já é 68% assim.
só no Fee-Base, mais 20% na consultoria e 13% no modelo de commission, Que é o antigo. que é o antigo. Que é esse o caso da medicação que você falou, né? Que é o caso O cara da ganha da comissão da medicação. E geralmente, os produtos que mais vão te remunerar ou são ruins ou são longos. E às vezes a tese longa faz sentido. Esses dias a gente estava falando de uma tese de um fundo de imobiliário que a gente gosta bastante, que a distribuição dele é bem fechada e a comissão paga na cabeça. E fica acima da taxa média lá que a gente aplica na empresa. E aí, hoje a taxa média saudável lá entre 0,5 a 1, 0,75, coloca no meio. Cara, o fundo aplicava 1,5. Quando você oferece um produto desse para o seu cliente no novo modelo Fee-Base, ele ganha a diferença que ficaria para você, vem de cashback na conta dele. Sim. Então é uma coisa que ficou muito interessante. Você tá entrando para conversar com o cara que vai te dar a consulta, né? Vai te dar o serviço. E aí, eu até comentando, né? Eu comecei a fazer todo modelo de assessoria há 10 anos atrás dessa forma. Porque eu nunca vim de banco, eu nunca vim de outra instituição financeira, nada contra banco, mas pode ser outra corretora. Eu vim do mercado que eu era investidor, eu tinha uma dor que eu não sabia como que o cara me atenderia bem. Eu tinha pouco dinheiro na época. Não que eu tenha muito hoje, mas na época eu tinha muito pouco. Sim. E aí eu comecei a me questionar, cara, eu como investidor, eu achava isso o problema. O economiquez, cara, me pegava demais. Quando o cara sentava com a gente e falou, não, porque o spread desse fundo correlacionado à Selic, cara, senta com o cara, o cliente quer saber quanto que ele vai ganhar, quando ele vai ganhar, como ele vai se organizar. E se ele pode perder e quanto ele pode perder. Na Europa, se eu não me engano, tem lugares que nem tem mais o de comissão, né? Tem uns 7 ou 8 países que são proibidos. Eu tô estudando isso. Reino Unido e Alemanha estão proibindo o commission base, que tem um estudo E aí você vive de consultoria. de consultoria. Porque, e que é um Porque serviço... diz que é o mais... Cara, é um serviço puta foda, velho. Uhum. Mano, um serviço de planejamento é basicamente o que a gente faz como conselheiro de empresa. Por exemplo, eu sou conselheiro, vou ser contratado para fazer um planejamento estratégico. Cara, eu tô fazendo planejamento estratégico daquela empresa pro ano de 2026 e vou, baseado no track record dessa empresa, no patrimônio, eu vou entender como é que ela fez aquele resultado e aí eu vou projetar em cada mês, cada tri, cada semestre, cada ano, o que ela vai fazer baseado nos target points que me deram. Perfeito. Pronto. O que é um planejamento financeiro? É isso. E é um puta serviço, porra. E outra coisa, você senta com o seu assessor lá. O cara fala assim, ó, te entrego 105% do CDI, ou outro te entrega 102%. Aí você senta com o assessor, você tira dividendo acima de 50 mil por mês. E agora na reforma tributária você vai ter mais 10% acima disso. Você sentou com o assessor e você fez uma estrutura de holding que você entrelaça outras PJs dentro da sua própria família, faz distribuição, compensa com investimentos que já tem imposto de renda retido em fonte, e chega lá no final do ano e fala assim, amigão, eu te entreguei 100% do CDI, só que eu economizei 250 mil reais de imposto no seu bolso. Cara, qual que é o valor desse cara? 250 mil reais, uma carteira de 1 milhão é 25%. E aí? Quantas vezes acima do CDI? Então, assim, quando você pega um serviço que o cara tem planejamento tributário dentro da advocacia, o planejamento contábil, o planejamento financeiro, e une todos esses pontos, eu acredito que é o futuro. Talvez seja até o presente, porque a internet, agora que é um assunto que vocês têm muito em voga, e o Ian um dia me provocou, ele falou assim, cara, com quem que você quer falar? Você tem que definir isso. Você quer falar com o varejo e quer vender curso? Cara, não é meu momento de fazer isso. Eu acho que eu quero reforçar minha posição com um cliente private. O private é acima de quantos milhões? Acima de 10 milhões. Acima de 10 milhões. E não, isso é muito doido, porque assim, é possível você se posicionar para esse cliente e é possível, por exemplo, tu trabalhar com a consultoria e a assessoria. Perfeito. A consultoria vira tipo um front-end, que a gente chama, que é tipo um ticket de entrada. Então o cara paga 10, 20k para tu fazer um planejamento, só que tu se torna um assessor desse planejamento que tu vai seguir. Ou o seu Vai fazer assistente, seguir. ou o seu sócio. Eu acho que a questão, assim, aí a parte mais técnica, que eu tenho curiosidade, pode ter mais pessoas que também têm. Não sei se dá pra ser os dois, tecnicamente falando, em questão até de Legislação. legislação, título e formação. Um é do curso da Ambima, o outro é do... CLPI. Então assim... Só que você pode não ser a pessoa, o prestador de serviços, você pode ser duas empresas, tu concorda? Uma empresa que vende consultoria e uma empresa que presta assessoria. É o famoso Brasil. Você tem uma holding, você tem uma empresa de assessoria e uma de consultoria. Aí você tá na assessoria, o seu sócio tá na consultoria. Cara, eu acho assim, desde que a gente agregue valor pro cliente,
qualquer conflito de interesse pode ser resolvido. Porque, por exemplo, a gente vende uma mentoria que ensina profissional a vender na internet. Depois, esse cara vai faturar mais, ele precisa de contabilidade. A gente vende contabilidade. Ah, é ruim porque tem conflito de interesse. Não, eu tô resolvendo 2 vezes o problema dele. 2 problemas diferentes. Hoje, se eu sou, por exemplo, um médico, e eu chego na Webfit e falo assim, aí, eu preciso impulsionar minhas vendas, meu ticket médio baixou muito. Eu tava até conversando com um cirurgião plástico, cliente nosso, ele falou, cara, minha maior dificuldade hoje é pegar a molecada. Porque a molecada começa a fazer post, marketing digital e por aí vai. Eles agregam muito valor ao serviço deles, porque com todo respeito do mundo, pelo amor de Deus, a mulher média, o que é a paciente média? Quer fazer um silicone, quer tocar um negócio, né? Ela olha o Instagram do senhor lá de 65 anos, careca, que parece o Voldemort. Eu ia falar o nome de um ministro, mas tudo. E parece o Voldemort. E tava explicando lá como que a veia que passa aqui fica roxa. Ou ela prefere a menina de 33 anos que tá andando de Bentley em Miami. Falando, você quer ter uma melhor autoestima? E tá. E a Webfit fazendo isso. E aí minha pergunta é, esse tipo de paciente que chega na Webfit hoje, esse tipo de cliente, perdão, vira e fala assim, Ian, Diego, eu quero criar minha estratégia para chegar nesse resultado. Vocês desenham toda a estratégia ou vocês fazem um trabalho de enfeitar a noiva? Isso Não, cara, é que nem o que você faz a nível financeiro. Porque, assim, no final do dia, quando a gente fala de negócio, todo negócio ele tem vários departamentos, certo? Então, por exemplo, um cirurgião plástico ou um endócrino que vende caneta pra galera e procedimento a nível de, por exemplo, implante hormonal, enfim. Perfeito. Ou seja, ele tem a consulta e ele tem o procedimento. A medicina, ela ganha dinheiro com procedimento e com consulta. Certo? Tem outra forma que tu pensa que tu vê que a medicina ganha dinheiro? Cara, legalmente não. Ó, então é procedimento e consulta. E naturalmente com a força de trabalho dando plantão. Mas tira esse lugar do plantão aí, acaba sendo consulta. Então assim, ó, beleza. O que a gente faz, na verdade? A gente entende que existe alavancas que podem ser aceleradas e nem tudo é vender mais. Vender mais talvez seja a alavanca mais complexa de você ativar do 0 para o 1, vamos dizer assim. Porque quando o cara é 0 rede social, tu fazer esse cara ser um ótimo, exímio produtor de conteúdo vai ser bem complexo. Legal. Agora, o cara tem uma lista de paciente deste tamanho. Tu aplicar um processo comercial que resgata pacientes, que faz esses pacientes voltarem para a clínica, fazer os pacientes felizes, indicarem outros clientes. Então isso vai gerar muito mais dinheiro para ele no curto prazo. Lógico. Do que ele começar a produzir conteúdo e competir com a mina lá do Bentley. Entende? E aí tem um outro ponto, que é o seguinte, não no caso do cirurgião plástico, mas, por exemplo, no caso do endócrino. O cara vende consulta e prescreve procedimento. Ele ganha na consulta, ele ganha no procedimento. Aí o cliente vai embora e depois, por conta do procedimento, ele tem recorrência, certo? Tá, mas enquanto o cliente não volta pro procedimento, e aí? O que você tá ganhando? Nada. Não tem recorrência. Não tem recorrência. Ele tem recompra do procedimento. Só que como eu fiz o procedimento com uma pessoa, eu posso fazer procedimento com outra. Então, eu coloquei um implante hormonal com o fulano, ao invés de fazer o retorno com ele, eu vou no outro, porque eu acho que o outro é melhor agora. E aí você perdeu porque você não tinha recorrência, você só tinha recompra. Então, uma das coisas que a gente faz é implementar uma parada que a gente chama de protocolo de acompanhamento. Perfeito. Então, a gente vende um serviço dentro da consulta com recorrência para que, independente do procedimento e da consulta, você ganhe na consulta, no procedimento e no acompanhamento. E vocês têm alguma ferramenta que metrifica isso hoje? Por exemplo, sou um assessor de investimento mediano. Estou tentando chegar no top 10, estou tentando virar sócio do meu escritório. E meu escritório tem metas lá de captação e receita. E hoje eu produzo, sei lá, uma captação de 1 milhão líquido por mês em real e uma receita de 20 mil reais por mês. Sim. E aí eu começo o serviço de vocês. O cara fala assim, pô, mas eu tinha um amigo fazendeiro que vendeu a fazenda, colocou 300 milhões, mas eu queria mensurar o que além desses 300 milhões veio de vocês. Vocês têm uma ferramenta que pro cliente de vocês mostra que você... o antes como depois. Se fosse assim, tipo, que a gente tá agregando. Cara, existem... E aí é uma questão muito mais de negócio do que da internet. Todo negócio tem os seus controles. Então, por exemplo, você, a tua empresa, por exemplo, deve ter um dashboard com meta clara, que tem que ser batida,
e o progresso daquilo dia a dia, certo? Sim. Toda empresa tem que ter isso. Isso é BI, isso é controle. Controle, Nem gente que a tem meta seja padrão. qualidade, que é o que a gente faz na sim, Criteo. claro, NPS, por exemplo, NPS, é uma meta, é uma meta. teste oculto, Sim, a gente- de qualidade de liga. Sim, a gente ensina as premissas e a partir das premissas os controles vão sendo gerados. Cada negócio vai ter o seu controle específico. Mas assim, vamos fechar um parêntese, vamos voltar para a pauta. Se perde. Ó, beleza. Você veio para Curitiba, conseguiu os trabalhos aqui e tal, até que tu entrou no mercado financeiro. Tem Para mercado. trabalhar com esse cara aí. Beleza. Cara. Mas e aí? Quanto ganhava nessa época como assessor? Cara, meu primeiro salário como assessor foi gigantesco. Foi R$ 600. Top. Só que eu tinha que pagar o conserto de um ar-condicionado que tinha quebrado no escritório no primeiro mês e tinha que trocar a cafeteira, ou seja, eu acho que foi uns menos 200. Então esse foi meu primeiro mês como assessor. Cara. E, cara, segundo mês, eu acho que foi tipo R$ 1.000. Foi um começo muito tailor-made. E eu te falo, o primeiro ano da assessoria, cara, foi o meu pior ano. Eu captei R$ 25 milhões, sendo que eu tinha um cliente com 5 milhões, que ele era mais de 20% do meu volume, que hoje é quase impossível de acontecer pela metodologia que eu apliquei. E dentro disso, comecei a criar muito relacionamento com indicação. Mais uma vez, voltando, eu era playboy demais no meu bairro e pobre demais no meu colégio e nas hípicas. Eu navegava entre essa turma toda. E aí eu cresci, vendo meus amigos montando cavalo. Mas a tua galera era de Maringá. Você tava em Curitiba. Eu tava em Curitiba. Ih, Só que a minha atual esposa, na época noiva, ela montava cavalo também. E ela tinha um restaurante na Hípica, onde que, ela servindo lá, empreendendo, eu sentava nas mesas, fazia amizade, fazia O relacionamento. patrimônio aí é 60-40. Pra lá, 40 pra mim. Pode falar, eu acho que é 90-10, cara. 90 pra Luiz, uns 9 pra Laura, 1 pra mim. E aí eu comecei a atender muito cliente. E, cara, a pauta da qualidade não era o assunto da vez. Mas eu batia na pauta da qualidade. Então, eu tive um grande amigo, o Rodrigo Guilherme, se ele estiver assistindo, que o pai dele era vice-presidente da Volvo. E ele começou a depositar confiança na gente, começou a investir com a gente, indicava a gente. Teve um outro grande amigo de Maringá, que, Renan Rossetti, começou a indicar vários amigos empresários. Aí Mas eu tu tive atribui a que esse processo de indicação? Tu acha que era um jogo Segurança, de relacionamento? Tu acha que foi a performance? Tu acha que foi a confiança, porque eu te conheço? Ou tu acha que tu tinha uma metodologia, um processo que tu aplicava? Sabe que eu te falar, eu nunca fui um cara super performático de rentabilidade. Eu sempre bati os benchmarks, mas nunca bati com gordura. Até que você nunca vai ver um cliente meu falando, nossa, eu investia com o Igor, eu era milionário, eu virei bilionário. Nunca. Mas eu sempre tive muita transparência. Então, antes dessa pauta de transparência, fee-based, commission-based, eu sentava com o cara e falava assim, meu amigão, deixa eu explicar uma coisa. O seu gerente do Sicredi, do Santander, que fala que esse CDB, a 98 do CDI é super bom, ele esconde que existe um negócio chamado spread. E eu não acho problema nenhum você cobrar spread. Se você for no mercado comprar um tomate, o tomate está Sim. spreadado. Porque é o lucro entre Porque- o que ele comprou. Só para explicar, spread basicamente é o espaço entre o preço comprado e o preço vendido. Vamos colocar assim. É o Perfeitamente. quanto eu pago e o quanto eu vendo. Quase uma margem de lucro. É. É isso. E aí, você tem ali esse espaço, essa margem de lucro. O que acontecia? O cara do Santander não falava, o cara do Sicredi não falava. Eu sentava com o cara e falava assim, cara, esse papo de assessoria de graça não existe. Você me paga e você me paga muito bem. Esse produto custa quanto, esse custa quanto. Vamos ver o que vale pro seu perfil. E aí, depois de mostrar o custo, vinha a conversa que mais importava, cara. Que era basicamente, qual a idade que você tem, quanto você tem hoje, quando você quer se aposentar. E um desses clientes, que foi um médico de Manaus, que é um grande amigo meu hoje, ele começou a me indicar para vários outros médicos. E aí a classe médica ela é muito unida, cara. O anestesista tá falando com o cirurgião, que tá falando com não sei o que. Aí tem o evento do CRM. Eles começaram a se indicar muito. Cara, o primeiro hospital começou a investir comigo. Aí uma distribuidora farmacêutica começou a investir comigo. E aí, podem falar, foi relacionamento? Não. Cara, eu acredito muito que foi o princípio da transparência. Que de 2000, Mas eu acho. Isso que ano foi esse? cara, 2020. Eu acho que você estava no momento da pauta transparência. Ou seja, no momento que o mercado estava sofrendo um ataque
de falta de transparência. Meio desconfiado e tal. Pô, Acho que quando foi que você seis- deu o primeiro dinheiro, assim, com o assessor, que você falou assim, putz, perdi esse dinheiro aqui, não gostei do que o cara fez, porque eu descobri agora que não era o melhor pra mim. No segundo Que dia. ano? Pô, eu descobri, demorou. Não, demorou. Mas Que foi, ano foi? mas foi tipo 2021. Pois é, eu acho que você sempre trabalhou com essa pauta, era uma pauta tua, e coincidiu com o momento do mercado Perfeito. de que você tava, tipo, falando a coisa certa pra pessoa certa, é claro, né? Pra Porque tinha o pessoa público correto. E muito trabalho também, né? Ah, não, claro. Eu lembro até hoje. Falando da captação, né? Exato. Ah, isso é outra coisa. Teve uma história muito engraçada que, cara, Manaus hoje é a minha segunda maior receita. É um negócio absurdo, assim. Aí eu tava em casa, pô, moleque, né? Tinha 22 anos, ganhando 5 mil reais por mês. Aí eu virei pra Laura e falei, pô, teve um cliente lá que falou que só me atende se for pessoalmente. E, pô, ele quer esse mês. Quanto que tá a passagem? Meu, 3 mil reais. Quanto você ganha? 5. Como que você vai comer? Não sei. Irmão, eu peguei e comprei a passagem. Aí eu fui ver o hotel. Cara, Manaus é um negócio meio único, tá? São duas regiões que são muito boas, que é Adrianópolis ali no centrinho dos médicos, ou Ponta Negra. Ponta Negra é muito Ponta turístico. Negra é o turístico. E Adrianópolis é muito bom. Uhum. Então, cara, como que você fica no meio termo? Não fica. Cara, joguei um Airbnb, quarto compartilhado. Cara, ó, puta, a parede era de drywall, via o ronco do cara do lado. Fui pra Manaus. Fiz a primeira reunião, o cara virou pra mim. Cara, que legal. Meu gerente do Bradesco nunca me mostrou isso. Eu tenho uma conta numa outra corretora, que eu não vou citar nome, que os caras me colocaram 80% em COI. E o que não tá em COI é, pô, Light e Americanas, que tava bem complicado na época já. Cara, como que a gente vai resolver isso? Você olha assim, cara, o cara tá sem liquidez, só com produto ruim. Ele mandou eu resolver. Tipo, pegar um cliente pra vocês e falar assim, cara, eu não gosto de Instagram, eu não vou filmar, não Nem esses, né? eu não Nem vou, esses, eu não vou vendo. postar e vocês têm que me performar. Daí eu É. falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou começar a destravar aqui conforme for vindo um ágil ou não. Cara, ágil na pandemia não existia. Mas eu vou me dedicar. Cara, todo dia eu tenho eu sou das antigas, tá? Colocava no Outlook um lembrete. Pô, cotar posição do cliente João. Cotava, mandava pra ele. Cotava, mandava pra ele. O cara me pegou no carro dele, levou pra conhecer os melhores amigos. Pô, o cara começou a me tratar muito bem. E, cara, o nortista, cara, porque, pô, o cara do Pará, o cara do Amazonas, gente, só pra avisar, a Bahia não é no norte. E o nortista. Que o Curitiba acha que a Bahia. Na verdade, acima de São Paulo é tudo a grande Bahia. Eu chamava o Ian, eu falava que era Nordeste, Norte, não sei o quê. Pra mim, eu não entendia muito. Cara, e pode falar, é longe para um caceta, cara. Longe. O outro. É muito mais longe. Pra Manaus, às vezes, é mais caro do que pra Miami. É muito mais longe você ir de Manaus pra Fortaleza do que você ir daqui pra Brasília, atravessando Aí. 4 estados, assim, é um negócio meio maluco. É isso mesmo. E aí eu tava lá e o cara me levou pra tudo quanto é lugar. Ele falou, cara, você não quer passar o final de semana comigo no meu barco? Eu falei, cara, que história é essa? Cara, pô, Tô acostumado a ser tão bem tratado o cara assim. me levava pra almoçar com os amigos dele, me levava pra jantar com os amigos dele. Ele falou, quer passar o final de semana comigo no meu barco? Eu não sabia, eu não conhecia o cara, eu fui profissionalmente de indicação. O Igor mandou mensagem pra Laura. Laura, eu acho que eu não vou voltar daqui. Eu tô sendo muito bem tratado. Eu fui pro barco dele. Pô, fomos no Rio Negro, fomos no Encontro das Águas. O cara falou assim: tem uma ilhazinha ali, uma prainha particular, que eu quero parar ali com você, a gente tem um momento nosso. Falei, fudeu. Falei, caramba, essa produção tá sendo muito cara. Já vem uns filmes na cabeça. Eu falei, cara, dependendo do tamanho da TED, vambora. Não. Pô, paramos num banco de areia. Ele pegou e começou a colocar uma folha de bananeira, colocou um tambaqui dentro da folha de bananeira, passou uma manteiga de garrafa, comida lá da sua região que é maravilhosa, cara. E começou a fazer um tambaqui na brasa de folha de bananeira. Eu falei, cara, esse cara vai me pedir um casamento é agora. E aí chegou 1 hora depois, ele falou, senta aí que a gente vai encontrar as meninas. Eu falei, pô, graças a Deus. Mas quem que é as meninas? Já pensando que eu ia me ferrar voltando pra Curitiba. Minha mulher e minha filha. Eu falei, que bom, você tem mulher e filha. Elas estão num flutuante. Cara, olha isso. No meio do Rio Negro, tem restaurantes flutuantes. O Peixe Boi, tem vários, eu não vou fazer propaganda, mas tem vários flutuantes. Que tem área de lazer, que tem piscininha dentro do flutuante, tem rede. A Lau até, que tá aí nos bastidores, foi lá, gostou pra caramba. Legal. Tomou uma perol comendo um tambaqui lá. E, cara, fomos lá e encontramos uma família. Então, assim, o curitibano normal,
ele não é o cara que faz isso, cara. Uhum. E lá hoje é a minha segunda maior base. E aí, profissionalmente, o que aconteceu? Teve essa pauta da transparência. Eu era um cara que eu tinha 25 milhões de carteira. No segundo ano, 50 milhões de carteira. No terceiro ano, eu coloquei 150 milhões pra dentro. Aí no quarto ano, 200 milhões pra dentro. Aí quando eu vi, eu tava sendo uma das maiores carteiras da XP. Hoje, uma das maiores carteiras do Fibase, da XP Brasil. Tô no ranking no top 10, acumulado. Então, pô, a última parcial aí, top 10 entre 17 mil assessores. E na critério, top 1 carteira Fibase, que é a agente autônomo que eu trabalho hoje. Uhum. E assim, se eu não tivesse a transparência de mostrar pro cara quanto ele paga no serviço, eu acho que ele até hoje não teria feito por segundos motivos, mas ele não teria feito toda essa indicação. Então eu acho que essa pauta da transparência, né, do financial planning, é muito importante. E a turma ainda não se tocou, porque o pessoal faz ainda alguns arranjos. Eu acho que, assim, Eu isso tenho que uns você tá COI, falando... na minha carteira preso lá. Tem. Pra aí. Eu acho que... Privilege de 10 anos, Nossa, que- cara. que nunca ganhou do CDI. Nunca ganhou. E daí ainda manda relatório ainda. Nossa, rendimento. Deixa pra tudo. Cara, a gente vive num momento muito desafiador de taxa de juros, mas eu acho que esses dias eu fui vender uma operação. Vocês vão tentar entender porque eu vou vender. Pra uma cliente que ela viu na internet que ela queria comprar ouro. Eu não sei se vocês viram, hoje o ouro caiu 10% e a prata caiu 30%. Exatamente no dia de hoje. E Só hoje. hoje. Mas enfim, depois a gente fala É pra que tomar tava vindo economia. uma alta absurda. Então, e aí que tá. A prata deu uma... Ela me ligou cacetada. essa semana. Isso foi essa semana. Ela me ligou essa semana. Ela, Igor, eu vi aqui que o ouro subiu mais de 50% em 6 meses. E que, pô, o Trump vai acabar com o mundo. E que não sei o quê. Aí eu virei, Maria, qual que é a sua profissão? Ah, eu tenho um dos melhores restaurantes de Curitiba. Eu falei, legal. Você tem um restaurante japonês muito bom aqui. Eu falei, se essa informação chegou pra você, que é uma cidadã média do mercado, você acha que a turma que já comprou lá atrás não tá se desfazendo? Uhum. Não, tá subindo, é hora de comprar. Eu falei, meu Deus. É o inverso. Você compra na baixa e vende na alta. E não o contrário. E o que aconteceu? Na pandemia, quando o juros estava 2,5%, veio uma enxurrada de produto, de oferta, de emissão. Não sei se vocês lembram, a IPO da Intelbras caiu 60%, a IPO do Traders Club caiu 90%, a IPO da Get Ninja caiu 70%. Cara, era uma enxurrada desculpa o termo, mas de cagada que a turma ia vendendo. Uhum. Aí era COI, bidirecional, triplo plus, aí os caras colocam um nome bonito. E o Warren Buffett ele fala uma frase muito boa. Se você não entendeu a tese, se ela não é simples o suficiente para você entender, não invista. Não. E se o assessor senta com você, Diego, pô, da Webfit, cara, entende pra caramba de marketing digital, e vocês, marketing digital, vocês já são acima. A primeira reunião que eu fiz com o Ian, ele já sabia que era ETF. 90% da população sabe o que é um ETF. E o cara entra com você e fala assim, cara, existe um fundo de private equity da gestora Pickpocket Plus, que se você fizer uma venda antes do IPO, você pode ganhar 35% ao ano. Se você for para o IPO e desovar no IPO, você pode ganhar 40%. Você topa entrar? Pô, você vai falar, top. Agora, se o cara chega em você e fala assim, Diego, que é o que eu falei com o ouro com a senhora essa semana, tem um fundo que agora o juros está 2,5%. Se a Selic subir, o mercado vai esfriar. Se a Selic ficar em 2,5% e não sair negócio na gama de private equity da área dessas empresas, vai esfriar. Se a Selic subir um pouco, já vai esfriar também, porque private equity tem que estar muito mercado aquecido. Você topa ficar 5 anos perdendo pro CDI, sendo que o seu dinheiro poderia ter um custo de oportunidade melhor, para daqui a 8 anos você ganhar dinheiro? Acho que se o cara falasse essa frase, ele... Seria não. Resposta seria não. E aí eu virei pra minha cliente hoje e eu falei assim, muita gente comprou o ano passado, ano retrasado. Quem ficou há 2 anos atrás ficou 1 ano e meio perdendo. Nos últimos 6 meses subiu 50%. Você topa comprar na máxima agora, de hoje, o ouro cair 25%, você ficar 1 ano estacionado com seu dinheiro com uma queda de 25%, enquanto a Selic tá te dando bonitinho 15%? Ela, parece que não faz sentido. Então, assim, a diferença, na minha opinião, da transparência é essa. É você evitar aborrecimentos futuros. Uhum.
E aí hoje, pô, eu tô com 10 anos de mercado, nunca tive processo judicial, nunca tive uma reclamação no Banco Central, nunca tive uma reclamação na CVM. E muitas vezes você vai ter um conflito com o seu cliente que você tem que falar o que ele não quer ouvir. A gente faz o financial planning, aí você fala assim, o cara fala, cara, eu aporto 30 mil por mês, eu ganho 100, meu custo de vida é 70, eu aporto 30 mil por mês. Primeiro mês, legal. Segundo mês, legal. Terceiro mês, março. Caramba, cara, pintou uma viagem pra Santiago pra esquiar. Tá muito barato, tá 30 pau. Vou mandar aqui pra agência, ela vai organizar pra mim. Pô, não aportou. Chegou no outro mês, cara, Natal, vamos pra Courchevel? Pô, 100 pau. Aí chega no final do ano, o cara vira pra mim, pô, no seu planejamento eu ia ter ganhado, ia estar com R$ 1 milhão aqui. Eu tô com 600. Legal, bonitão. Você aportou 60, era pra você ter aportado 300. Esses 300 tá aqui. Então é muito. Essa transparência machuca, Uhum. mas ela Eu cura. acho que Longo transparência prazo, na isso hora ganha. da venda, É. eu acho que transparência na hora da venda garante uma boa entrega. Porque se você vende da forma certa, você não vai ter problema na entrega. Você vai entregar para uma pessoa que foi doutrinada na hora de vender. A primeira reunião que eu fiz com o Ian, que ele falou que eu tinha que gravar Reels todo dia. Fui transparente. Só foi, irmão, eu achei o máximo o resultado que você vai me passar, mas nesse momento não dá. Deixa quieto. Minha filha tinha acabado de nascer e. Véi. Mas assim, se você for parar pra ver, na prática, tudo que você falou aí, e aí só fazendo uma retrospectiva que é legal, até pra entender o teu mercado, quanto tu precisa ter de carteira, ou seja, quantos milhões de carteira, pra você tirar, sei lá, uns 20 conto por mês? Cara, Pautado no que tu já sabe de cabeça, ou se quiser fazer conta, fica à vontade. ó, eu acho que não é muita coisa, não, cara. Vamos ver. Porque Hoje, quando você fala assim, putz, no primeiro ano eu captei 25 milhões. Na boa, eu acho que até pra gente, tu acharia esse número difícil? A gente como vendedor, captando. Não, tipo, se imaginando nesse lugar. É porque 25 milhões é um montante muito grande. E a gente não tem rede de relacionamento com pessoas que têm, sei lá, quantos amigos tu tem que tem mais de 5 milhões líquido? Passa da primeira palma da mão? Não. Eu também não. E provavelmente a gente tá no meio errado, né? Mas- Com a rede de relacionamento errado. Prestado sério, sacanagem. Assim, ó, é o primeiro Não, eu que vai fazer isso aqui, ó, se você tratar bem. Sim, eu entendo. Você vai começar a conhecer. Justo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando tu fala assim, 25 milhões no primeiro ano, eu acho relativamente difícil. Não tô falando que é fácil. e Tô é falando difícil que... pra caramba, porque o primeiro mês, cara, quem que vai investir com você é aquele seu amigo que tem 100 mil reais, você bate palmas, fala, pô, o cara Sim. tem 100 mil. 100 mil você mandou bem, né? Tem uns caras aí que te ligam, pô, nessa época de vida, pensa que eu entrei no mercado com 20 anos, né? Então, 21. Então, pensa, pô, um amigo seu fala, cara, eu sou estagiário aqui no escritório de advocacia, eu ganho uma bolsa de 1.200, eu vivo Então. R$ 300 por mês. Justamente. Então, no final do ano, esse cara aportou 3 mil. Então, assim, o que acontecia muito na época é, pô, eu atendi esse cara bem e a carteira dele em percentual rendia mais que a do pai que tinha 2 milhões. Aí o pai ficava encucado, cara, como que... Peraí, o que tu tá acontecendo? pegou, então tu pegou, foi o pai da galera, velho. Eu captei como cliente, o pai dela. Lá, hein? Mas eu acho que o ponto é esse, é tipo, é porque, entenda uma coisa, é complexo o que você fez. O que você fez, bom, porra, top 10 Brasil. Depois Top 10 Brasil, eu acho que depois do top 10, depois tem uma galera, né? Dá 7 mil. temos até maio aí pra gente tentar top 1, vamos ver. Olha aí. Mas são 17 mil assessores hoje. São 17 mil. Então, cara, top 10 dentro de 17 mil, estatisticamente falando, é improvável. É difícil, né? Então, quando tu fala assim, pô, no primeiro ano 25 milhões, qual é a conta que você fez aí? Pra tirar, tipo, 20 conto. Cara, 15 mil reais, você tem que ter 50 milhões de carteira. Pronto. Porque a conta basicamente é o seguinte, lembra que eu comentei que é de 0,5% a 1%, uma taxa Sim. saudável? Cara, 0,75 em cima de 50 milhões vai dar ali por volta de 300 e poucos mil reais ano. Você divide isso por 12, vai dar 30 e poucos mil reais por mês. Só que esses 30 e pouco não é do assessor. Sim, É claro. a operação que ele faz operação parte. como um todo, que tem um monte de gente ganhando no meio e ele Se tá lá fosse um corretor de imóveis que trabalha para um escritório e daí faz uma venda que tem que diluir. Metade fica para imobiliário, metade para o corretor. Assim, não conheço todas as operações, mas a média do mercado, um assessor júnior começa com 50% de repasse.
Um sênior pode chegar até 70, 75% de repasse. Acima disso, a operação não para em pé. Aí você divide 31 por 2, 16, 20% de imposto gera uns 14 mil. 50 milhões vai dar uns 14 mil. Então, 75 milhões daria uns 20 mil reais por mês. Só que acontecia, quando eu tinha 75 milhões de carteira, que foi meu segundo, terceiro ano ali, Então você demorou uns 2, 3 anos pra ganhar teus primeiros 20 conto no mês. uns dois anos mais ou menos. 2 anos. Final de 2 anos. Pode crer. Primeiro ano foi 25, o segundo ano eu captei 50. Aí o terceiro foi a pandemia. O massa é a retenção disso, né? É. Tipo, Já tá bem é um cliente. trabalho que tem alta retenção. Tipo, hoje quantos clientes ativos tu tem na tua carteira? Cara, tô com 200 clientes. Pois é, 200 clientes. Tu trabalha se relacionar bem com esses 200 clientes. 100 clientes eu me relaciono diretamente, 100 clientes em equipe. Boa. Então, assim, hoje, diretamente, que tem um cara que tá comigo há 8 ou 10 anos, ele, pô, eu não quero saber se o João da Silva vai me mandar um e-mail. O João da Silva manda, mas eu que aviso ele. Então, assim, isso existe. E o mais legal da minha profissão, cara, é você... Hoje eu tenho um casal de médicos de Ribeirão Preto que eu atendo, que eles estavam noivos, estavam guardando dinheiro no Tesouro Selic para pagar o casamento, e tinha a parcela de longo prazo. Beleza, casaram. Eles foram comprar o imóvel deles. Fizeram um financiamento, colateral na carteira deles, pagam o CDI, a carteira está rendendo 105 do CDI. Então eles manteram o custo de oportunidade. E aí eles pegaram a primeira casa. Compraram a primeira casa deles, terminaram a reforma recentemente e agora estão grávidos. Me ligaram, vamos fazer uma prévia que eu quero fazer. Por planejamento acessório, se você fizer uma previdência, você não paga imposto no inventário, né? Ele transmite direto para o seu beneficiário. Pode crer. Então eles falaram, cara, eu quero fazer um planejamento pro meu filho. E a Lulu, minha filha, eu tenho um fundo de pós-fixado dela bem conservador, ou seja, um fundinho que eu guardo dinheiro todo mês para ela. Que eu guardo R$1.250 por mês quando ela tiver 18 anos. Se ela quiser fazer medicina, se ela quiser empreender, vai ter R$1 milhão lá. Que é corrigido ao valor dos juros médio do Brasil. E eu passei para eles. E eles falam, cara, eu quero o fundo da Lulu. Porque eu postei no Instagram um Reels, que o Ian até achou bem Olha, legal. massa, ó. E aí já chegaram, cara, eu vi o fundo da Lulu. Então, assim, até por isso que eu perguntei da ferramenta, que, cara, se o Ian me assessora e eu faço esse Reels por ele, o cliente que já tava comigo me manda um fundo novo, É possível eu acho que traquear. eu Possível acho que é resultado de vocês, sabe? Possível traquear. Não, e tem uma O parada. Ian já me deu um monte de resultado, eu nunca paguei ele, só em vinho. Só em vinho. Não, mas eu digo assim, isso é bem legal porque eu acho que tem uma pergunta capciosa pra te fazer. Tipo, hoje você considera que tua aquisição de cliente vem quantos por cento da internet? Aquisição ou fidelização? É isso que eu ia falar. Aquisição primeiro. Aquisição, sei lá, No ano. no ano, 1%. Pronto. Mas o fato de tu estar produzindo conteúdo impacta no quê no teu negócio? 30% a 40%, cara, sem brincadeira. Facilmente. Porque a galera fica te vendo com mais frequência, os teus clientes. Me vê com mais frequência, economiza meu tempo na hora de explicar alguns racionais. Então, Então- você manda um vídeo pra pessoa. Por exemplo, ou ela vê o vídeo Eu já vi, já... e já me provoca. Um assunto que está muito em voga é ETF, né? Que é uma forma barata de você investir com uma boa liquidez e que ninguém quase oferece porque paga muito mal o assessor. Então, eu sempre Não, bato já tem um muito nisso. ponto aí também, né? O ETF nos Estados Unidos, ele tá matando essa figura Tá do matando a assessor. indústria da renda ativa, assim. O fundo de renda ativa gestora sofre muito com isso. É. Aqui no Brasil começou esse ano, se pegar multimercado, tomou pau de ETF. Sim. O Itaú, que é a maior instituição financeira do hemisfério sul do mundo, fez uma aquisição, uma fusão com a Invesco, que é uma empresa de Adquiriu o Investo? de ETFs. A empresa ETF? Eu acho que já é deles tem um tempinho, assim, eu acho que talvez um ano. Posso estar falando besteira, mas eu tenho certeza que tem um relacionamento ali. E, cara, a empresa, recorde atrás de recorde de captação e tem multimercado patinando desde 2021. Então, assim, eu fiz um vídeo de ETF que começaram a clicar lá, começaram a compartilhar. Aí que eu tava em casa, ó, 8 horas da noite, recebo mensagem, pô, amanhã eu tô mandando dinheiro pro ETF. Então, se o cara tem 1 milhão comigo e ele... Caraca, tu pode fazer, a partir da internet, a tua própria carteira se multiplicar com os mesmos clientes. É isso, não precisa de cliente novo. Você precisa de cliente mais ativo, mais Que aporte mais dinheiro. motivado em aportar Que mais. aporte mais dinheiro. Imagina se um advogado, por exemplo, até, pô, o Dr. Lucas Costa tem que virar cliente de vocês urgente. Se um advogado que Fica a dica. já tá na internet, faz isso de forma organizada com uma assessoria do Webfit.
Ah, não, cara, muda Se, tudo. se, Porque, se o cara amador consegue de 30% a 40%, imagina a forma organizada. cara, vamos lá. Que o meu Pra ticket médio é horrível, né? Pra você, marketing e marketing digital é uma ação, certo? Perfeito. Então, é gravar vídeo. Perfeito. Pra gente, marketing é um departamento. Tu não tem o departamento que atende teu cliente? Tu não tem a equipe que atende teu cliente? Cadê a tua equipe de marketing? Cadê a pessoa que vai gravar com você com frequência? Cadê a pessoa que edita os seus vídeos? Cadê a Ajuda na pessoa roteirização. que vai te ajudar na roteirização para o teu vídeo performar melhor? Então, você, pô, já tem capital para montar uma estruturinha Aham. que te garante facilidade para fazer essa parada. E hoje a Webfit, por exemplo, ela consegue pegar essas trend topics que o pessoal fala, os assuntos que estão mais em alta, A gente te na ensina, profissão a de gente cada te um. ensina ou ensina a pessoa que trabalha contigo a achar essas coisas. Que legal. Porque isso você acha por pesquisa. Eu, por exemplo, não aguento mais ver a cara do Daniel Vorcaro do Banco Master, cara. Porque, pô, faz 3 meses que é só Banco Master, Banco Master. Eu não vejo a hora da Copa do Mundo começar pra parar de falar do Banco Master. Cara, E falando de... até comediante tá falando do Banco Master. Mano, te falando É o de forma formato técnica, campeão e surfar a trend do momento. na verdade, é como se fosse assim, ó. De forma técnica, existe tipo uma pirâmide. Eu tô desenhando só pra me organizar. Não é pra te mostrar. É minha cabeça. É o menino, como é que era que você era chamado quando era criança? Um menino muito... Que é o TDAH, mas... Eu era impossível. Impulso. Impossível. Não tinha outra apelido. Mas é como se fosse assim, ó. Existem várias camadas do nível de importância de cada elemento de um conteúdo. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, o que importa num conteúdo é o gancho. Que é o começo. Que é o começo. 3, 4 segundos do vídeo é o que importa. E, de fato, o gancho, ele garante, o começo do vídeo garante Aham, se a pessoa vai continuar assistindo, aham. né? Só que antes do gancho é a pauta, é o assunto. Headline. Então, por exemplo, se você fizer um ótimo gancho de um assunto que ninguém quer saber, Não vai adiantar não nada. adianta nada. Então, Banco Master é um assunto. É um trending topic, como tu falou. Ou seja, é o tópico, é a pauta. Então, trending topic é, de fato, o 80-20 da performance de qualquer vídeo. Então, por exemplo, você está falando de ETF. ETF está em alta. Mas por que está em alta? Porque está em alta nos Estados Unidos. Então, uma hora vai estar em alta aqui no Brasil. Você está antecipando uma onda. Então, se você ficar batendo em ETF, provavelmente você vai ter muito mais engajamento. E se tu for ver, por exemplo, os grandes influenciadores do teu mercado, o que tá dando bom hoje? Pensa assim, cara, uma conta que já tem mais de 5 milhões de seguidores, para essa conta chegar em 10, é tipo o quádruplo do tempo que demorou para chegar em 5. É mesmo, um primo rico, ele tem Muito mais dificuldade em crescer É. do que você que tá ali menos de 100 mil E mesmo assim, ele cresce numa vertente. Mas, não, ele voltou a crescer. Ele ficou quase 2 anos sem crescer direito. Entendi. E o que tá fazendo ele crescer novamente? Trending Topic. É, Falsa em alta. É o lo-fi com trend topic. pode falar, E o formato é ele. É o tema. É o tema. eu não vou falar quem me falou, mas me contaram que em dia de divulgação da Selic, você tem 3 possibilidades da Selic, né? Que é subir, cair ou manter. Ele vai lá, já faz os 3 vídeos, com a consequência das 3, a equipe dele já... Solta na hora que sai a notícia. Reunião do Copom, 5h55. 6 horas, um vídeo de 10 minutos com ele falando o que aconteceu há 5 minutos atrás. Então, assim, e assim, thumbnail pegando fogo atrás de Selic que vai... Mas, cara, e pro YouTube, é porque assim, o que eu tô falando é do Instagram, mas pro YouTube, o gancho do YouTube é a thumbnail e o título. Então, o que chama atenção, o que prende atenção pra você querer ver o vídeo é a thumb e Porque no Instagram, o vídeo automaticamente ele roda por uns 3, 4 Então a segundos enquanto capa, está a capa não passando. aparece. No YouTube, é a imagem. Tem que É a imagem. Imagem. E assim, hoje um player de mercado que tá começando. Sei lá, uma menina que quer começar a fazer parcerias, começar a Vamos ganhar... pegar você de exemplo? Pode ser. Então, bora. O que você acha? Um assessor que está começando. Um assessor, Começando ou que já tem uma base e uma carteira de cliente. aquele, Já é top 10. aquele cheira-leite que acabou de passar na Ancor, tá com cheiro de NAN e Aptamil, acabou de sair da fralda. É porque assim, ó. Coletinho da Faria Lima. Cara, não importa se tua carteira de cliente é grande ou tá começando do zero, porque... Só besteira aí. Não, é porque eu tô fazendo o custo do CE. Tô estudando. Pô, esse CE é muito legal com CE. Mas é como se fosse assim, ó. Difícil. Não importa se você já tem cliente ou não, se tu não usa internet, é como se você estivesse começando.
Quanto mais cliente você tem e faturamento você tem, você vai vir estruturado para a internet. É melhor. Perfeito. Mas mesmo assim, quem está começando e você está no mesmo patamar quando se fala de internet. Entendi. Então, o primeiro de tudo é tu definir o tal do posicionamento. O que é o posicionamento? Né? É o tal do posicionamento único, que a gente chama. É você entender quais são os teus elementos de história, Aham. imagem e personalidade que tu quer expor na internet. O que isso tem a ver? Tem a ver que o relógio que tu usa, a camisa que tu escolheu, o corte de cabelo vai influenciar nas pessoas que vão se identificar com você. Ponto. Quer dizer que é 100% previsível isso? Não, porque é muita pretensão tu achar que tu vais montar um figurino Uhum. e isso vai determinar quem vai se conectar. Mas, cara, série e filme não funciona assim? Perfeito. É. Você escolhe o ator pautado na minha Ro- narrativa que eu roteiro. quero. O Roteiro. roteiro que eu quero no meu filme, na minha série, tem atores que vão conectar com isso. Então você já acorda pensando, o que eu quero atingir com o meu Instagram, beleza, sei lá, Sim. eu conseguir uma publi de Cara, pode ser, tal coisa, conseguir mais clientes, pode ser os meus clientes parceiro, comprarem mais de mim, de mim. pode ser parceiros, marcas, etc e tal. Eu tenho que ter uma intencionalidade na parada. Mas o que eu quero dizer sobre posicionamento é, eu escolho a roupa que eu visto de propósito, eu escolho o meu tom de voz de propósito, se eu vou falar mais baixo e mais pausado, ou se eu vou ser o cara super energético, e isso tem um grau de atuação. Pra quem, né? Mas não adianta, no longo prazo, tentar forçar a barra O que você não é. e ficar fingindo só pra. Só que tu É, concorda, quando- só que tu concorda que existem vários eus dentro de você? E vários, existe o Igor quando tá com a Lulu, existe o Igor quando tá com a Laura, existe o Igor quando tá com os amigos da Faria Lima, existe o Igor quando tá com os amigos do marketing digital, existe o Igor em cada bolha. Então, sim, dá pra você ter várias facetas na internet, Legal. entendeu? E tá tudo bem. Só que aí você vai escolher a faceta que você quer mostrar ali. Então, pô, eu vou ser o pai de família. Por que será que as pessoas falam tanto de família, falam tanto de religião e falam tanto de posicionamento político? Porque sabem que vão atrair um público específico que se conecta com isso. Nem que for pelos inimigos em comum. Mas no final do dia, tu escolhe tudo isso pra vir pra internet. É, Então, porra, por exemplo, quando tu escolhe o que tu quer mostrar, tu escolhe também o que tu não quer mostrar. é isso. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou praticamente todo final de semana com a Luciana no cinema. Eu não posto isso nos meus stories. Que não acrescenta na sua cabeça, né? Não é que não acrescenta, é que dentro do meu posicionamento, Não acrescenta. não é isso que eu quero mostrar. É Entendi. porque não é sobre acrescer ou diminuir, é sobre o que isso aqui vai alimentar na percepção das pessoas. Tu entende? Se isso alimentar o lance do eu ser o cara que tô desprendendo tempo com a minha esposa, talvez faça sentido. Mas também na minha vida pessoal, eu não quero mostrar tudo. Entende? Cara, Então eu vou pensando em tudo isso de propósito. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo? É produzir conteúdo mostrando isso, que é o tal do Reels. Só que assim, velho, se tu só produz o conteúdo e o conteúdo não tem performance, é que nem você captar uma cacetada de milhões de clientes e você performar abaixo do CDI. também. Produzir vídeo que não entrega para pessoas que não te seguem, tu não tá produzindo vídeo direito. E tu pode passar o resto da tua vida produzindo vídeo ruim. É aquela conversa que eu te falei do restaurante japonês, que você tava lá em casa. Eu tava jantando em casa, tudo, daí eu falei, cara, postei uma vez. Eu não postava tanto restaurante. Até 2021, eu postei a foto num restaurante japonês, em São Paulo, Makoto, lá pra quem conhece. Sim. E tem uma pessoa que eu queria trazer como cliente, um médico grande aqui de Curitiba. E ele comentou, caramba, o Makoto é muito bom, eu gosto muito da pipoquinha de camarão. Eu falei, cara, acabei de pegar ela. Peguei e mandei foto pra ela. Comecei a puxar assunto com ele. No outro dia, ele se identificou com a minha persona fora do mercado financeiro. Pô, o cara, ele vai no mesmo restaurante que eu gosto. Uhum. Eu acho que se fosse no espetinho também, que ele gosta, talvez ia ser do mesmo efeito. Mas, Ia conectar. conectou. Criou a conexão. Daí eu falei, caramba, cara, pra quem que eu tô postando? Porque o que eu mais gosto de lazer, cara? Cavalo e vinho. Eu adoro cavalo e vinho, cara. Nem sou o cara mais maluco por viagem, não sou o cara mais maluco por carro. Relógio eu gosto bastante, mas cavalo e vinho, cavalo é a minha terapia. E aí, eu já tenho muitos clientes da Hípica. Sei lá, 90% da Hípica de Curitiba tá com a gente lá. Será que eu preciso atrair mais cliente da Hípica? Não. Beleza, vou pra outra etapa. Vou pro restaurante, que foi o que o Ian me ensinou. Aí ele falou, cara, não faz mal você postar um restaurante com uma comida boa com o relógio no fundo. Porque o cara que também olha o relógio, ele vai olhar e falar assim, cara, se identifica.
Não, E vai trazendo pode estar engajamento. de cenário ali. Perfeito. Ele não é o conteúdo. É tipo o vaso bonito no canto da sala. Uhum. Tá compondo o E cenário. às vezes vai ter alguém que adora esse vaso. Cara. E aí eu vou te dar uma sacada. Tá forçado. Ó, vou te dar uma sacada. Mais uma consultoria gratuita pro Igor. Mas ele me deu um vinho. Me apresentou um vinho que é um dos melhores 5 vinhos do mundo, segundo quem? O Napoleão. Napoleão, né? Napoleão, ele tomou Chateau Grand Latour, Chateau Rothschild, Chateau Latiff, e ele O classificou Margaux e... São 5, né? Cara, algum que fugiu na minha cabeça. E a gente conseguiu tomar um Latour lá em casa, tava bem Pronto, gostosinho. então agora eu estou pagando o vinho. Então, ó, saca só, sobre uma parada que tu falou, porque assim, você mostra, por exemplo, restaurante, você mostra a Lulu de vez em quando, filha, vamos colocar assim, beleza? Você mostra, por exemplo, relógio e você mostra cavalo, certo? E vinho. Só que você não fez nenhum Reels disso, exceto o fundo da Lulu, né? O investimento da Lulu, É. a previdência da Lulu. Então, a previdência da Lulu foi um conteúdo do mercado financeiro atrelado ao assunto filha. Aham. Então, o que tu pode fazer? Tu pode pegar o vinho, cavalo e todos os demais temas que tu falou que tu curte, relógio, etc e tal, e tu podes colocar como associação do mercado financeiro com esses temas. Cara, você não tá me seguindo, cara, que tristeza. Eu fiz um vídeo do longo prazo na Aham. carteira de investimento no vinho. Porque Não, já- beleza, não- mas quantos... Eu tô brincando, não. Quantos fizeste? É capaz de falar, você tá com total com razão, porque eu fiz um de cada. Eu fiz um que o hipismo se assemelha com o investimento. Não, Eu mas se coloco assemelhar é como- diferente. Como rotina, né? Sim, mas aí, calma. O que você acabou de fazer foi uma tentativa de fazer essa correlação e as pessoas se identificarem por conta disso. Sim, Vou te dar um exemplo de como alguns players do mercado financeiro fazem. por favor. Por exemplo, normalmente, o que a galera quer do mercado financeiro? Captar dinheiro. Ganhar dinheiro. Tá. É isso que as pessoas querem com o mercado financeiro. Você investe no mercado financeiro porque você quer Rentabilidade. rentabilidade. Perfeito. Então, o que você tem que falar de vinho? Rentabilidade de uma garrafa antiga de vinho. Corrente. Mano. Rentabilidade de investir no Rolex. Rentabilidade... Tirar o cavalo. Cavalo. Que tira que é só pra. Mas aí você fala... Rentabilidade de investir numa boa educação do filho. Boa, perfeito. Olha aí. Relacionamento, boa escola. Tá aí, ó. Um vídeo falando do quanto o teu casamento te impulsionou profissionalmente falando. Isso é rentabilidade. Caramba. Os juros compostos do casamento. Olha No aí. casamento foi a melhor ação long buys que eu já comprei na minha vida. Que é só comprado e só sobe. Mas é isso, velho. É o que eu tô falando. Então, tu entendeu a lógica? É tipo, é pensar melhor o roteiro do Reels para que o Reels atinja a performance adequada. Caramba, eu vou fazer um de casamento amanhã. Olha aí. Falar da diferença da mulher âncora pra mulher balão. Olha aí. Puxa pra baixo. Mas é- Andar de balão. E aí eu tá. Ó, eu já falei isso aqui num conteúdo. Mulher foguete, então. Melhorou. Igual eu uma vez numa reunião falei assim: tinha de marketing também. Um menino meio novinho fez um webinário e não vendeu muito bem e tal, né? E antes dele tinha feito uma mulher que tinha feito um pouco mais madura, mais experiente, com mais bagagem. Daí eu falei: João, você é muito novinho, por isso que não vendeu. Quando fez a Rafa e não sei o quê, vendeu porque eles são mais. Você é muito novo. Daí de repente alguém falou assim: nossa, chamou ela de velha, nossa. Tipo Falei, não é isso. Mas eu ia falar assim, ó, que a internet, a cabeça do profissional, bom profissional, é pensar assim: o que você falou pro cara de Manaus que fez ele falar, caramba, ninguém me falou isso. Não sei o que. Se você fala aí parecido num vídeo, você pode impactar 100 pessoas. Escalar. Exato. Irmão, você faz um excelente trabalho. Um pra um. Você pode fazer um pra N. Você tem que fazer um pra... Não, mas e às vezes você pode. É one to many, né? Você posta um Reels e impacta 70 pessoas. Vão falar assim: nossa, que horrível meu vídeo. Tem tanto vídeo de milhões por aí na internet, só teve 70 Reels, 70 views. Tá, mas é 70? Põe 70 pessoas aqui dentro. Exato. Então, assim, é esse o jogo que às vezes... Foi o que o Ian me falou. O ano que eu postei aquele vídeo comparando quem colocou dinheiro na Selic e quem colocou Versus imóvel. imóvel. Viralizou aquela 700 porra. mil views, deu 700 mil views. Aí o Ian falou: cara, você pensa quantos Maracanã são uns 700 mil pessoas, cara?
Não, 700 mil pegou aquele vídeo? 700 Olha, esse porra já viralizou. É o que eu tô falando. Tá falando. É que o que tá faltando? Esse gordinho da Faria Lima viralizou. Sabe que os meus alunos não vão Sabe o que você tinha que ter feito quando viralizou? fazer vários do mesmo Fazer tema, no mesmo formato. Você tinha que fazer mais 10 comparando a rentabilidade do imóvel com o ouro, o imóvel com não sei o quê, e mostrando, porque o ponto que viralizou foi quem investe em terra não erra. Quem ele tava falando? O contrário. O seu conterrâneo, Tava mostrando que o CDI ganhou da valorização de imóvel. o seu Falei que conterrâneo foi Eu falei que eu tô vendendo tudo, Esse cara é o cara do imóvel. mas mudou. É o tio do tijolo, o tio do Cara, terreno. tio do tijolo. Lembra que tinha um amigo nosso lá do Mastermind que a gente comprou que falava assim: o Diego tá lá cheio de terra, cheio de apartamento, tudo empacado, e eu tô aqui rendendo 3% ao mês, não sei na onde. Se ferrou. Mas cara. daí. Daí eu ficava falando assim. Porque era muito arrojado. Eu falei assim: meus sítios estão tudo lá. Mas, mas, não, Agora mudou. mas não vende agora, não. Vende aqui um ano, porque a Selic vai cair, daí é melhor, viu? É, né? O oil sobe. Mas é isso. O que você tava falando ali do impactar muita gente, de fazer Reels a mesma coisa. Esse vídeo que eu fiz do imóvel, seu conterrâneo famoso no meu mercado lá comentou me criticando, cara. E aí, quando ele comentou me criticando, o investidor Sardinha, o Raul, Mas ele não é meu conterrâneo. Ele é Ele não é- de Goiânia. ué, que É de tem um Goiânia. sotaque igual ao seu, cara? É porque é parecido de Goiânia. É parecido, Parecido. né? De Brasília, Goiânia. Parecido. Tem. Ele é Engraçado. polemicão nas São- internet. são- Eu jurava que ele era lá pra cima. É porque. Não, e é interessante. Um abraço, Raul. Pode criticar mais vezes, que a sua crítica, cara, deu uma briga eu- debaixo da sua crítica que viralizou muito mais. Obrigado. Cara, Oi, o que foi eu genial, acho. genial o seu ponto de trazer quem gosta da renda fixa, quem gosta de polarização, Briga. de imóvel. Briguem aí. E eu- Você pode fazer CDI versus relógio, você pode fazer CDI versus vinho. Era O César Menotti repostou, cara. Que doideira. Quando o César Menotti postou, o cara, sei lá quantos milhões, eu falei, que isso? Pois é, aí sabe o que tava faltando? Um funil de captação. Você na minha vida. Trazer esses leads pro comercial, para poder o comercial trabalhar esses leads, filtrar. Depois, Tem que ter no mínimo um formulário na tua bio pra pessoa aplicar pra ser teu cliente. perfeito. Forms ali. E aí tu vê Quanto você tem? patrimônio, exato, aí você vai focar só na galera. Dependendo da resposta, nem consegue clicar em aplicar. Você não dá a opção abaixo de 300 mil, Sim, por exemplo. Você joga, é isso. E, cara, e você pode usar até como financial planning da pessoa. Pô, filhos e não sei o que, não sei o que. Você tem Já fica bons. Sim. Você economiza tempo. Às vezes vem alguém muito qualificado, já te deu todas as respostas que você precisa pra depois de apresentar uma Por isso que eu falo, gente, se vocês forem amigos do Ian, o Chateau Grand Latour sai barato. Sai barato. 16 mil da Rafa, não tem problema. Mas sabe pedir uns vinhos mais caros. Ó, deixa eu te falar aqui. Cara, depois que tu posiciona e vai pro Reels, a próxima etapa é funil. O que é funil? É o fluxo por onde tu vai pegar toda essa demanda e vai jogar nela. Hoje, tu tem um fluxo 1 a 1, que funciona muito bem. Mas, por exemplo, hoje você entende que 200 clientes é um número ok para tua dor de cabeça, certo? Para tu tomar conta dessa galera. Perfeito. Mas por quê? Porque você é sócio de um grupo maior e pra ti, tipo, cara, eu prefiro manter minha carteira e crescer de boa do que querer, por exemplo, te interessa dobrar essa carteira? Interessa. Te interessa dobrar? Não interessa. Ah, então aí você não tá fazendo o que tem que ser feito. Calma. Aí eu vou bater, aí eu vou... Como é que é o teu... Não, aí eu vou encher o saco. Porque assim, velho, Sabor, marketing digital. olha aí, velho, se tu tem interesse em dobrar essa carteira, velho, a primeira coisa que você tem que fazer, mano, é ter rotina de gravação. E rotina de gravação tu vai colocar com uma pessoa pra captar com você, velho. Perfeito. Paga um videomaker, meu irmão. O que tá Tá. faltando? Hoje ele entrou, graças a Deus. Leonardo, um abraço. Foi? Foi. Sério? Hoje? Eu Hoje. te conheço há quanto tempo já? 2 anos? Eu sei que santo de casa não faz milagre. Eu sei. É porque ele não pagou pra aprender, por isso. Mas, ó, cara, depois da rotina de Eu te gravação... falo a mesma coisa sobre comprar apartamento. Não, é verdade, é verdade. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Que o Diego fala Mas ele pra mim, tem um delay de quanto tempo? Delay de 2. Pode falar, eu acho que ele foi macho pra caramba, que ele comprou a casa dele com a Selic na máxima, com financiamento, e agora que a Selic vai cair, a casa vai valorizar, o financiamento vai se pagar. Aí, ó. Ele Mas dá pra renegociar o financiamento, né? Se cair muito. Dá pra renegociar, e tem umas Dá ou não dá? tem uma engenharia Ah. financeira que no privado a gente conversa melhor, que dá pra conversar. Tem. Tem.
Não, o que eu tô. Não, depois do planejamento que a Luciana fez da obra, velho, eu tava meio triste. Já deu uma versa. Já deu Assim, ó, A Luciana é mulher foguete. de pagar, meu irmão. Ela é foguete. A Luciana é mulher foguete. Sabe o que é mulher foguete, cara? Quando você tá trabalhando, no meio de uma reunião, e você fala assim, puta, hoje você é mais cedo, você é às 6. Aí do nada aparece no seu cartão, NPK Mármores, 35 mil. Meu irmão, a hora que você vê esse 35, você fala assim, é hoje. Ó, eu Vou tô- até às 10. Eu tô construindo também lá em Maringá, né? Uhum. Aí, de repente, eu aqui trabalhando, falei, até que o mês foi legal, de janeiro, né? Tá, beleza. Aí, de repente, chega uma mensagem assim, ó, orçamento do elevador. Aí eu falei, putz, nossa, não foi Janeiro foi uma merda. Fevereiro eu tenho que... Aí, sua casa vai ter elevador, vai. Meu Deus Cara. do céu, mano. É até E difícil. a mulher do cara é muito engraçado. Quando você tá muito no público private, você percebe algumas coisas. O que que é o varejo? Você chega numa reunião no varejo, o cara olha a primeira coisa, seu carro. Você chega num público alta renda, coisa que o cara olha, seu relógio. Cara, você chega num público private, o cara olha sua mulher. Se sua mulher se cuida, se a sua mulher tem cara de cansada, se o botox dela tá em dia, o cara que não investe na própria mulher, não cuida da própria família, ele vai investir em quê? Ele vai cuidar do quê? Que massa. Então, assim, é uma coisa que eu acredito muito, cara. Eu acho que. Doideira, hein? Doideira. o- Já sabe, hein? Meu time de closer, quando entrar no call, pede pro cliente trazer a mulher dele junto. Sorriu o jogo plástico da hora que não vejo assim. Mas, cara, ó. A Dani também, minha gente- esposa também, que não vejo essa... Abraço, Dani, vou encaminhar. Ela não, ó, Dani. Meu Pix é 062, Ian, 1h10, ela não vai ter paciência de ouvir eu... Eu vou falar pra ela. Eu mando o corte, eu mando o corte. Vou falar pra Dani um minuto. Ó, então assim, só pra gente concluir aqui, cara, a tua trajetória basicamente foi indo justamente pra aquilo que teu pai não queria, né, velho? Mas por que teu pai não queria? Cara, não sei se é porque ele acabou lecionando. Meu pai trabalhou em instituição financeira, no Sim. final da vida ele acabou lecionando. Ele entendia que se tu fosse pra essa área, tu normalmente terminaria que nem ele professor. Cara, talvez o estresse. O estresse. E no final da vida ali ele teve, pô, meningioma, a diabetes também ficou muito, aí Parkinson, e juntou tudo, ele teve muito estresse. E o mercado financeiro não é um mar de rosas, né? Eu levo porque eu amo. Cara, eu amo e sou viciado nisso, cara. Esses dias eu tava reclamando, pô, minha profissão é muito difícil, a volatilidade pra cacete, até cliente ligando toda hora, que não sei o que, não sei o que. Aí do nada um cliente chega aqui em Curitiba, ele, vamos comer uma costela? Eu falo, vamos. Cara, eu podia até ficar com a minha família no lugar de comer costela com o cara, mas eu amo estar com o cliente, eu amo gente. E talvez nessa transparência foi o que O deu. resultado vem daí também. Eu brinco no mercado financeiro, todo mundo se apresenta. Ah, pô, eu sou especialista em mercado financeiro, mas eu me dou muito bem com pessoas. Cara, eu sou especialista em pessoas e eu entendo um pouco de mercado financeiro. Eu adoro É porque pessoas. tu falaste uma coisa muito louca, porque a quantidade de conhecimento técnico necessário sobre o mercado financeiro para dar resultado pro cliente talvez seja muito baixo. É contratar alguém mais inteligente que você, é fácil. É, vocês têm lá na Critério uma cacetada de gente foda lá que Com trade aqui. pico, não não sei sei o quê. É, Tem uns trader malucos. lá. tecnicamente eu sou um dos caras mais burros aqui. Ô, velho, Não tá sei aí, ó. porque eu Vou fazer sou uma pergunta capciosa pra ti. Qual é o tipo de operação que mais põe dinheiro no bolso dos teus clientes? Depende muito, né? Cara, uma coisa. Atrapalha A operação que mais coloca dinheiro no bolso dos clientes é o tempo. Eita, filha da puta, resposta boa, ó. Porque quanto mais você gira seu cliente, menos ele coloca dinheiro no bolso. Então, se você tem um assessor de investimento que tem sempre a oportunidade da semana, Troca. não é toda semana que tem oportunidade. Se tem uma oportunidade, é igual cometa, Harley, assim, uma vez a cada alguns anos. Ah, eu tenho um amigo que comprou Bitcoin em 2012. Pô, parabéns. Vê se segurou. O difícil é olhar o cara que ganhou 100% do Bitcoin e já vou realizar Ou esqueceu, é maluco. ou é aqueles caras que moravam em Amsterdã antigamente, em 2012, foram fazer intercâmbio e para você comprar algumas coisinhas diferentes, você tinha que pagar em Bitcoin. E aí sobrava troco. Então, assim, na época Bitcoin era $8, você ia comprar 20 gramas, um negocinho diferente para armazenar em casa, você pagava, sei lá, $80, $100. Só que daí era 80 Bitcoins, 100 Bitcoins. Eu queria gastar em Sobrava Bitcoin. 2, 3 ali. Sobrava três. 3, é 1,5 milhão hoje. Doideira, né? É uma loucura. Eu tenho um corte de Bitcoin. Eu comprei Bitcoin a R$9.000. E aí, só que aí, eu começava, ao invés de trabalhar, eu ficava dando F5, né? Não, Você achou que era trava e me pagam. pra ficar, ganhei 1.000, ganhei 2.000.
perdi 500. Ganhei 1.000. Daí foi nessa oscilação, falei assim, cara, meu foco tá em fazer. E não em ficar multiplicando. Agora que eu também nem tenho tanto assim. Aí eu vendi. Só que sobrou aqueles quebradinhos, né? Aham. Eu tinha na Binance, Foxbit e tal, não sei o quê. E aí eu vendi o máximo que deu. E abandonei pra lá. Aí passou um tempão. Falei assim, deixa eu lá ver. Aí eu fui lá ver. Deixa eu lá ver, deu 3 mil reais. O que eu não consegui vender era o 0,000 pra você ver. Que era fracionário, era 0,015. Era o isso. E aí, ou seja, daí sabe o que a minha esposa falou? Eu falei pra você não vender. Caraca, Dani. Qual é o sobrenome dela mesmo, cara? Bitcoiner. Lossato. Dani Dani Rossato, Rossato, Bitcoiner. especialista em Bitcoin. É. Aí, velho. Dizem que a esposa dá uns conselhos bons, né? Ah, Tem- velho, eu demorei pra ouvir. Eu demorei pra ouvir. A mulher mandou comprar Bitcoin uns anos atrás. Eu falei, compra na sua carteira. A carteira dela tá porrando e a minha Aí, ó. no CDizão. Diferença de único problema. A carteira dela tem 20 mil reais, a minha tem um pouquinho mais. Aí, ó. Mas uma coisa que também se assemelha muito a esse sentimento do F5, que, cara, tem que ser falado, e eu acho que ele é o pré-tigrinho, né, que eu brinco. Cara, day trade. Day trade, arbitragem em criptomoeda, scalper. Cara, tem que tomar cuidado. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem análise Tem gráfica. seres humanos que ganham dinheiro com isso. Existe, mas é assim, é 0,01%. E o que difere ele dos demais, na tua opinião? Cara, geralmente insistência e tempo, mas tem que estar disposto a perder muito por muito tempo na tentativa e erro. E geralmente o cara que ganha dinheiro com day trade, e cara, é muito raro, tá? É o cara que tá sentado numa tesouraria de um Goldman Sachs. O cara tá sentado na tesouraria do BTG. É um cara tão foda que ele tá escondido numa caverna por alguém que tem muita grana pra pagar. Perfeito. Vocês já assistiram já leram o livro do BTG, da história do BTG? Cara, livro eu não sou o melhor, cara. O De Volta. Mas eu já ouvi falar da Que é história. bom pra caramba. É bom pra caramba e, assim, tem algumas siglas, né, que falam que é o BTG. Uma falam que é Better Than Goldman, que eles são melhores que Goldman Sachs. A outra falam que é Back to the Game. Então, assim, e o nome do livro é De Volta ao Jogo, né? Acho que é da Malu Gaspar, salvo engano. Back to the Game. E fala muito sobre o Guedes. Na época que o Guedes fazia a aula de macroeconomia no banco, o Jakurski fazia a aula de tesouraria, de trade, e o André Esteves era um garoto que fazia ciência da computação, que teve o carro roubado no primeiro dia de estágio do banco sem seguro. Então, assim, essa época do garantia. E o BTG foi crescendo, Factual, garantido. que fizeram a fusão. E o BTG foi crescendo, o banco foi crescendo, e o Paulo Guedes foi fazer uma reunião com a ministra da Economia, a Zélia Cardoso de Mello. E ele falou, num dia antes do confisco das poupanças, ele falou, cara, senti algum ar na conversa dela que a economia não ia bem. Tive um sonho que deveria dolarizar todo o patrimônio do banco e todo o patrimônio dos clientes e mandei para fora o dólar. 24 horas depois confiscaram as instituições financeiras. Que time. E o dólar. Que time. Então, assim, eu acredito que no Brasil o trade bom é esse, cara. É o trade que você, conversa com as pessoas e sonha logo em seguida e executa. É o. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de treino. Então, se for pra entrar no trade, que seja esse. Seja assim. Como eu não tenho essa rede de relacionamento, Seguindo seus sonhos. como eu não tenho essa rede de relacionamento, eu continuo acreditando no tempo. Porque é muito engraçado. Eu mostrei uma calculadora para um cliente médico. E, cara, o Danilo, inclusive, estiver vendo aí, um abraço. Ele falou, cara, eu não consigo entender por que eu não ganho dinheiro. Porque eu invisto 25 mil reais por mês, ele tem 32 anos. E, cara, eu não tenho o que você tem. E eu investi ali uma parcela parecida com a dele, papo vai, papo vem. Eu falei, cara, vamos abrir aí o jogo, vamos entender a sua carteira. Tô pegando aqui para fazer uma conta, dentro da carteira dele, tinha CDB de 1 ano. Pô, CDB de 1 ano, você vai pagar 20% de imposto de renda. 1 ano e meio, 17,5%. 2 anos, você vai pagar 15%. Uhum. Eu falava, cara, você tava precisando desse dinheiro? Não. Então por que você ficava tendo resgate automático e pagando imposto toda vez? Não sei. Minha gerente me oferecia, eu topava. Eu falei, cara, isso já... Tirava daqui pra pôr lá. Isso que se tirava daqui pra pôr lá, Ficava girando o dinheiro do cara. é 20% de imposto de renda. E aí a gente fez um planejamento que é basicamente o seguinte: ele tá hoje com R$1 milhão, que é um médico já há 30 e poucos anos consolidado, aportando 25 mil. E, cara, ele falou que ia se aposentar com 55 anos. E aí você coloca a Selic, a 15%. Isso não vai durar.
Selic é 15%, é a máxima desde 2006. Qual é a média nos últimos 10 anos? Tem uma noção? 10%. 10%. 10%. Mas ainda assim é alto, né? Ainda, pô, não se compara, Estados Unidos é 3,5%. Assim. Então, quando você coloca uma... Tá aí, ó, uma pergunta boa. Desculpa cortar o teu raciocínio. Mas o que é melhor? Eu dolarizar meu dinheiro e manter em renda fixa americana, por exemplo, É. a 3, 4% ao ano, Aham. ou eu manter o meu dinheiro em real, que eu digo assim, né? O dinheiro que eu não vou precisar, tá? O É. dinheiro que eu não quero comprar casa, que eu não quero comprar carro, que eu quero realmente investir pro meu futuro daqui a 20, 30 anos. Aham. Deixar na renda fixa americana 3, 4% ao ano em dólar, ou no Brasil a 10% na média em real. Você quer sair do país? Não, Não. não. É... Pra morar, não. A FGV tem um estudo que pessoas com classe B têm que dolarizar de entre 10% a 15% do patrimônio. Um classe A, duplo A, triplo A, ou seja, a turma aqui ganha ali um pouco mais de 50 mil reais por mês, tem que ter de 25% a 30% do patrimônio. Porque o nosso custo de vida, nosso não, né? O de vocês que é triplo A, o custo de vida de você, o custo de vida de vocês é muito dolarizado. Diversificação. Porque é quem toma vinho, quem é vinho importado. Você acorda de manhã, primeira coisa que você vai fazer é tirar seu despertador. O que você pega na mão? iPhone. Você não pega o Brasfone do Brasil, você pega o iPhone, custo dolarizado. E é engraçado que o iPhone ele valorizou muito mais que a Selic nos últimos anos. Uhum. Tem um índice Eu aí. vi um pô, gráfico agora. é, Do preço dele nos Estados Unidos e o preço dele no Brasil, tipo, em relação ao real. Então, assim, não sei, olha o corte. Dólar mais 4% dá mais de 130% do CDI nos últimos 10 anos. Caralho. Só que o cara não faz essa conta. Uhum. Então, dólar mais 6, que surgiram alguns bonds, abril do ano passado, quando o Trump ligou o botão da loucura e falou assim, tributar todo mundo. Pô, estressou a curva de juros, apareceu bonds lá, dólar mais 6. Não apareceu um JP Morgan, mas apareceu lá uma empresa um pouco menor, mas que ainda é Estados Unidos. Hoje você pega um Dwight, que é um fundo imobiliário americano que compra casas para investir em asilo. Ou seja, a demanda de asilo nos Estados Unidos é muito maior que a nossa. Que lá a população, cara, ele Vive mais. vive mais, com mais qualidade de vida. Engraçado isso, né? Porque, tipo, saúde lá é uma pauta de que não tem, né? E que é Então, mas com o Monjarinho tá mudando. Canetinha, né, tio? Canetinha tá mudando. muito... tá Né? resolvendo. Tá mudando bastante. E isso rende mais. Vai E- dar crise no Burger King e McDonald's, hein? E aí o médico falou assim, cara, eu com 10 milhões, esse médico amigo meu falou, eu me aposento bem. E hoje ele tem 31 anos, ele quer se aposentar com 55, ou seja, tem 24 anos até ali. E aí eu falei, cara, você tá aportando 25 mil reais por mês, né? Ele falou, tô. Eu falei, vou te dar uma notícia, pode baixar pra 5 mil reais por mês. Ele, como assim? Eu falei, cara, gasta mais, viaja mais com sua esposa. Ele tava esperando pra ter filho, porque ele achava que ele tinha que guardar mais dinheiro. Eu falei, cara, você já pode ter filho, se acelera. Ele, por quê? Porque se você guardar 25 mil reais por mês com a taxa de juros a 11%, o resultado é 44 milhões de reais. Ele queria ter 10. Nesse tempo que ele falou, né? Por quê? Você tá falando aqui de Com 8 milhões, mente sem falhar um mês, né? sem falhar um mês. Cara, 8 milhões investido, 25 mil reais por mês, dá em juros 36 milhões. é muito foda isso. E é isso que o Brasil tem que ver. A gente fazendo o básico bem feito, sem COI, PicPoc Plus, sem CDB de banquinho médico, não vou falar nome, mas Viu que eu te sem... falei sobre aproveitar do CDI e aproveitar de boas oportunidades ou empresas na variável. Sim. Básico. O Igor é bom de... Isso é maravilhoso. Eu tô... Eu te falei, teve um trade que a gente fez lá com O Robson. o Hobby Trader. O Hobby Trader lá é doidão. Teve um trade bem sucedido, mas é tipo assim, isso é só a emoção da parada, não é o grosso. O grosso é alocar em bons ativos, entendeu? Só que eu acho Por que... muitos e muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. É o tempo. Tá, o Buffett ficou gigante depois dos 80. Não, 80 não, depois dos 60, não foi? Tem com a curva do patrimônio dele. Até 59 anos de 40 bi, e hoje ele tem 98 bi, né? Isso, foi tipo assim, Hoje não. dos 60 e poucos anos dele em diante, a curva do gráfico dele foi por causa do tempo. Se aposentou muito bem. Se aposentou muito. Se aposentou cotado. Saiu do Burke. Sim, E aí, Se aposentou muito bem. 94 Se aposentou melhor que ele. Pô, só finalizando esse pensamento que o Diego falou, e ele falou muito de imóvel. E, cara, sabe por que imóvel dá tanto dinheiro pro brasileiro médio? Porque a liquidez é ruim. E você é obrigado a esperar. Você é obrigado a não gastar. Isso é incrível. A gente tava numa reunião, inclusive foi em Manaus isso, e eu tava com 2 clientes. Eles fizeram o mesmo aporte, um em mercado financeiro e o outro no imóvel.
O IGPM corrigido, um imóvel de 95, que é quando a gente nasceu, pra cá, ou seja, 30 anos, R$ 1 milhão, virou 10 milhões de reais. Multiplicou o capital por 10. Uhum. O CDI, R$ 1 milhão, de 95 pra cá, virou 60 milhões de reais. Ah, Igor, mas você tá pegando época que juros foi muito alto, que juros... Pegamos GPM muito alto e muito baixo também. Então, assim, você tem que diversificar. Eu sou contra youtuber que fica falando pra não ter casa, pra não ter patrimônio imobilizado. Cara, tenha sua casa, é o principal, você ter sua própria casa. Tenha um pouco de bolsa americana, tenha um pouco de bolsa Brasil, tenha um pouco de juros, tenha um pouco de agro, tenha um pouco de cada. Que você sempre vai estar surfando algum ciclo. Uhum. E é melhor você pegar o ciclo da Selic na construção civil. Ah, não quero construção civil, pega fundo imobiliário. Ah, não quero fundo imobiliário. Cara, empreende, mas estude os ciclos. Senão vai vir alguém te vendendo um private equity com taxa de juros de 2,5, você vai casar com o private equity. Eu acho que é uma informação muito necessária. Top. Cara, a gente já tá aqui nas 1h22 de podcast, mas assim, eu acho que pro nosso primeiro episódio fora do nicho foi bem massa. Você fala muito menos tecniquez do que a maior parte das pessoas, mas ainda tem sim uma rebuscada aí, meu amigo, que eu acho que o fato da gente gostar do mercado financeiro ajuda, mas talvez quem esteja em casa vai estudar. Dá teus pulos aí, dá teus pulos aí pra entender. Mas assim, cara, em linhas gerais, a gente passou pela tua história, porra, puta história de empreendedorismo foda, né? Tipo, pô, você foi pra cima, relacionamento, captou cliente, pegou o pai da galera, não foi? Bom de relacionamento pra caralho. Acho que a maior lição aqui foi... pelo que falou. Tá buscando dobrar, mas só contratou o videomaker 2 anos depois, mas beleza. Cada um tem seu tempo, não é assim? Os terapeutas falam, cada um tem seu tempo. Então... parabéns, irmão, pela tua história de sucesso, pelo resultado Eu que que você agradeço. construiu, porra. E obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelas aulas. E nada, a gente também aprende bastante. Por exemplo, agora eu aprendi que a gente tem que olhar para os pais dos nossos clientes. A gente pode estar perdendo, né? Olha, tem uma geração aí que quer, talvez, né? E eles estão precisando. Eles estão Os precisando. velhinhos estão perdendo pra turma do Instagram. É interessante isso aí. E, enfim. E aí, cara, vamos deixar uma mensagem final aí para os profissionais de forma geral, seja advogado, médico, contador, nutricionista, personal trainer. Dá um conselho que tu acredita que fez diferença na tua carreira e que tu acredita que todo profissional pode se beneficiar seguindo essas premissas. Eu acredito em 2 regras na minha vida. A primeira, diversificação de estratégia, não só de investimento. Então, se você está captando bem no offline, está captando bem no one-on-one, começa a diversificar. Evento online, evento offline, curso, buscar alguém para te ajudar. E a segunda, R, mas R do tamanho que você aguente. Porque se você souber o quanto você aguenta errar, você vai aprender. Se você não souber, você vai quebrar. Boa. Isso é uma boa? Gostei. Diego, seu conselho para fechar. Baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, que tu acha que tem a ver com o tema, então você pode agregar pra galera. Ele falou muito sobre a questão de tempo, né? Então, às vezes, assim, o exemplo que ele deu no final. O exemplo, se lascou. Quis ficar por último. Pensa outro rapidinho aí. Vou pensar. Às vezes, é o voo de galinha que a gente fala. A pessoa tá lá tentando os 25 mil por mês e depois nem sabe se vai ter tanta consistência, vai se privar de muita coisa. Mas às vezes vai lá, busca uma meta um pouco mais básica, que você vai conseguir cumprir, mas fique por muito tempo. Corrija a rota se necessário, avalie, mas continue. Não é poucos meses ou fiz por um tempo ali, é a consistência naquilo. E isso serve para consistência de postagens, consistência empreendendo, consistência nos relacionamentos, consistência nos investimentos. Acho que é o tempo. Dory já falava, continue a nadar. Continue a nadar. Cara, pra fechar aqui, eu queria agradecer a presença de todos. Foi um episódio excelente, deu pra aprender bastante coisa. Mas existe uma frase que eu ouvi um tempo desse, não tô lembrando quem foi, pra poder mencionar aqui a pessoa que falou. Mas basicamente, a gente subestima demais o que é capaz de fazer no longo prazo e superestima o que a gente é capaz de fazer no curto. Então a gente acha que vai dar conta disso aqui no curto prazo, mas esquece que em 10 anos a gente é capaz de muita coisa. Porque a gente tem, quanto mais novo nós somos, né, nós temos dificuldade de projetar a longo prazo. Então, ouvindo hoje aqui, né, não só falando, mas ouvindo,
eu percebo o quanto eu poderia ter usado o tempo ao meu favor, né? Então hoje eu tô com 31 anos, vou fazer 32 esse ano, e um dia eu tive 20. E diferente de muita gente que batalha para ganhar grana, eu ganhei grana cedo. Quando eu falo ganhar grana, eu tô falando para as médias, né, do Brasil e tal. Então, eu poderia ter usado mais o tempo ao meu favor, mas por ignorância, eu não utilizei. Só que hoje, ao mesmo tempo que eu falo, já tenho 32, eu apenas tenho 32. Então, ainda tem ano pra cacete aí na frente. E agora eu acho que a lição não só pra galera, mas pra mim também é: vou usar mais o tempo ao meu favor. É isso. Boa. Muito bom. Tamo Muito junto. obrigado. Que aula. Valeu! Muito mais.